Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Web Rádio Cristo Consolador. Hoje é dia de nossos contos e casos espirituais. Estamos dando continuidade ao livro Instantes da Vida de Irmão X. Para variar, nós teremos hoje uma história para a gente pensar, né? Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, gratidão a Deus acima de tudo pela vida e por cada aprendizado, cada oportunidade de aprendizado que nós temos todos os dias. Gratidão ao Mestre por nos ensinar pacientemente, repetidamente, através de seus mensageiros, tudo aquilo que a gente precisa relembrar e introjetar. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente e conselheira, pelo muito de amor que nos concede. Gratidão ao irmão X por todas essas histórias maravilhosas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos relembrar, aprender, refletir sobre alguma coisa da história da tarde de hoje. Que a paz esteja com todos nós, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Título de hoje, Lição Viva. Uma lição, assim, bem clara, bem explícita no rosto das pessoas. Será que nós já recebemos alguma lição assim, que a gente para e pensa e será que nós já passamos por alguma situação e depois a gente era isso. E aí a gente vê pelas consequências que aquilo não deveria fazer ou ser repetido. E nós temos erros e equívocos. Como os amigos espirituais lembram, tudo depende da intenção. Então, nós temos o equívoco, que a gente faz até com a intenção de conseguir alguma coisa boa. A gente espera, ou pelo menos espera, como se fala popularmente, que dê bom. Não, essa coisa que vai dar bom. E no final das contas dá problemático, dá ruim, não dá certo, dá arrependimento, dá ruim. O erro não, a gente sabe o que está fazendo, sabe que é errado, mas a gente insiste. E aí, Papai do Céu coloca no nosso caminho uma série de
aprendizados. A gente tem que prestar atenção. Mais ou menos isso que aconteceu aqui. Olha só. A caminho do aeroporto, perdão, a alergia está danada hoje. A caminho do aeroporto, Aristeu Soares, adoro esses nomes que o irmão X coloca, Aristeu Soares comentava com um amigo, Alcides Mota, os ensinamentos recolhidos na reunião mediúnica da véspera. E estabeleceu-se de pronto curioso diálogo. E aí a gente já para pensar. Seja uma câmara, né, mediúnica, seja numa palestra, a gente sai da casa espírita, né, com aqueles ensinamentos na mente, e se tivermos companhia, vamos continuando a debater o assunto. Hoje a gente sai fora da casa espírita, pronto. Já pega a nossa personalidade real de volta, dentro da casa espírita é bem mais fácil da gente agir corretamente. A gente pega a nossa personalidade de volta e já vai esquecendo pelo meio do caminho as lições que a gente teve. Se bem que em câmaras mediúnicas, às vezes a gente discute, né? Debate os casos da noite. Não por fofoca, mas por aprendizado. Tá. E aí eu lembro de Eurípides de Barçanufo, na época católico, apostólico, romano, praticante, coroinha, e presidente de uma instituição de caridade cujo patrono era São Vicente de Paulo, e mais tarde ele veio a saber que era o guia espiritual dele. Como a mãe, volta e meia, tinha uns desmaios, assim, do nada, ele era frequentador assíduo das missas, buscando a saúde da mãe. E quando voltava para casa, ele fazia questão de ir recolhido, meditando naquilo que ele havia ouvido, para, né, manter a vibração, nós falaríamos hoje em dia, manter aquela vibração toda que ele havia adquirido durante o culto religioso dele. E aí estão o Soares e o Mota conversando, e foi no dia seguinte, sobre o que tinha acontecido na reunião mediúnica. Creio absolutamente inoportuna qualquer pregação tendente a ferir-nos a independência, falava Soares decidido. Mas volvia Mota, reticencioso. O assunto não comporta evasivas. Os espíritos amigos que se comuniquem, que consolem, que instruam. No entanto, nada de fabricarem freios psicológicos copiando as religiões do passado. Então, pelo jeito, ele tinha uma forma de enxergar a doutrina completamente torta. Freios psicológicos. Tirar a independência? Não. Eles avisam uma vez, avisa duas, avisam três, avisam quatro, até poder mais,
Se a criatura não quer ouvir, paciência, respeita-se o livre-arbítrio daquela pessoa e ela vai fazer o que ela achar melhor para ela. Ponto. Nada complicado isso, não é? Mas ele achava que os espíritos tinham que se enquadrar um certo jeito de agir, que se comuniquem, que consolem, que instruam. No entanto, nada de fabricarem freios psicológicos, copiando as religiões do passado. Mas a doutrina espírita não põe freio em ninguém. Ela nos alerta. Que não falta na nossa vida são alertas acerca do nosso jeito de agir. Se a gente dá atenção, se a gente acredita, se a gente aceita, que nem o Soares, é outra história. E o Mota responde o quê? Mas estamos no estágio da reencarnação à maneira de alunos na escola. Não sabemos tudo e nem dispensamos o auxílio de professores que nos apontem o caminho certo, para que venhamos a errar o menos possível. Olha só. Excelente resposta. Reencarnação é um processo educativo. E para a gente ir, né, meio assim ainda, nós temos um mestre. O mestre, né, Jesus. E o mestre principal, Jesus. O professor mais importante. Mas nós temos também outros. Quanta coisa, por exemplo, a gente pega... Aliás, vou abrir aqui um parênteses. As pessoas acham que o primeiro livro espírita a ser dado de presente para alguém é Nosso Lar. Não. Não. Já houve um caso da pessoa aceitar, ler o livro e devolver o livro todo entusiasmada. Nossa, que ficção legal! É uma série? Tem continuidade? Temos o que é o Espiritismo. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Dependendo da pessoa, o Livro dos Espíritos, a base. Mas quantas vezes nós que já lemos o Nosso Lar, quando a gente volta ao livro, ou que a gente vê um palestrante falando sobre ele, a gente fica assim, ué, onde é que isso estava? É uma outra visão. Quando a gente pega um livro subsidiário, a gente fala assim, o que não falta são livros que nos ajudem nisso. A entender o livro dos espíritos, a entender o livro dos médiuns, a entender o Evangelho. Emmanuel, zero e vezeiro do Novo Testamento. Então, nós ainda precisamos que a gente vê aquilo, pega uma frase de Paulo e fala assim, tá, aí para. Estamos no estágio da reencarnação, e reencarnação, cada existência é um estágio, é educativo, é um passo a mais na nossa estrada, que é milenar, que nós já estamos encarnados, sabe-se lá, né? Encarnados há quantas vezes foram?
Só de civilização, 40 mil anos, ou aquilo que nós chamamos de civilização. Os espíritos dizem que quando houver um problema, como a gente vê cotidianamente, exemplo, uma pessoa em situação de rua, nós ainda não somos civilizados, nós somos espíritos esclarecidos. Mas a gente precisa ainda desses esclarecimentos, que é para ver se a gente faz alguma coisa, né? Então, estamos estagiando de existência em existência. Aprendizados variados, fora os momentos em que a gente repete a lição porque a gente está em recuperação. Nas escolas não existe mais a reprovação, não existe mais, né? Mas existe a recuperação. Pelo menos isso. Mas existe a reprovação. Então, a gente vai repetir o ano todo. Só que vai ser mais chato para a gente, né? Nossos amigos já estão mais adiantados. Vou rever tudo de novo, quando já podia estar mais à frente. É chato. Repetidamente. Por que os amigos espirituais, se você pegar o teor, as mesmas lições, com os mais variados exemplos, nos são transmitidos. Repetidamente. Isso vai entrar na nossa mente. Os cientistas já descobriram que as palavras que nós falamos, o cérebro, né, se condiciona às palavras, frases, que nós repetidamente falamos. Daí a importância da gente falar coisas positivas, até acerca da gente mesmo. Então, repete, pare, paciência, né? As virtudes todas, eles não são assim de apontar o nariz, apontar para o nosso nariz, né, pôr o dedo espiritual na nossa cara e falar assim, você é muito orgulhosa, dona Zezé. Não. Abre-se um livro de mensagens, está lá um convite a desenvolver a humildade. Por isso que o Mota respondeu ao Soares assim, estamos no estágio da reencarnação. Dentro da reencarnação, nós estamos num certo posicionamento, à maneira de alunos da escola. Não sabemos tudo e nem dispensamos o auxílio de professores que nos apontem o caminho certo, para que venhamos a errar o menos possível. A gente vai aprendendo a usar o livre-arbítrio de forma correta. Mas o outro rebate. E aí eles vão debatendo. O Soares. Ninguém aprende sem experimentar a lição por si próprio. E o Mota. A função do ensino será, de certo, conduzir-nos à experiência sem quedas desnecessárias. E aí, com a frase do Soares, a gente lembra da expiação. Quando a gente, né, ao invés de optar, aprender pelo amor, irmã dor, chega pleníssima na nossa vida, usando um Louboutin 15 estileto, senta no sofá da nossa sala espiritual, manda vir cafezinho com pães de queijo, não só é pouco, pães no plural,
bate na almofada ao lado do que ela está sentada e fala assim: vamos conversar. Tem umas coisinhas para lhe ensinar. E isso é importante, por isso que o Mota coloca: a função do ensino será, de certo, conduzir-nos à experiência sem quedas desnecessárias. E vamos combinar que a gente já escorregou N vezes. Em 40 mil anos de civilização, e eu não estou falando aqui, já pulei a fase, primeiras civilizações pós-época das cavernas. As primeirinhas ali, as primeiras comunidades e tal. Não estou nem falando do primeiro corpo que já foi ali, já recebeu um espírito. Eram corpos totalmente disformes e tal. Pula essa parte, pula a parte pós-cavernas, vamos para a chamada civilização, 40 mil anos. Ah, mas as encarnações eram curtas. Sim, mas em 40 mil anos, quantas nós já não tivemos? Isso se a nossa primeira encarnação tivesse sido aqui na Terra. Isso não foi. Nós podemos, assim como aconteceu com os exilados de Capela, ter vindo de outro planeta para cá. Justamente no momento dos primeiros momentos pós-época das cavernas. E aí, os amigos espirituais nos ajudando, repetindo as lições, né, para a gente errar menos, porque errando menos, a gente sofre menos. E a gente conquista a própria paz mais rapidamente. Continua os dois a discutir. Mas você está procurando subterfúgios? Não, meu caro. Compreendamos que os bons espíritos nos ajudam sem coação. Eles não forçam nada. A lei de Deus nos conclama, nos chama, a viver hoje de modo mais elevado que antes. Você, claro, não quererá repetir as mesmas faltas de passadas reencarnações. Ai, não. Eu não quero. Vocês querem? Eu não quero. Senão vai ser um círculo vicioso. Erra, repete, espia. Erra, repete, espia. Erra, repete, espia. Erra, repete. Ai. Retrabalho espiritual é muito chato. Retrabalho no mundo aqui, no nosso mundo material, já é chato. Imagina no plano espiritual, com todos os problemas e dores ligados a ele. Aí, o Mota mandou essa. Você, claro, não quererá repetir as mesmas faltas de passadas encarnações. Ou melhor, passadas reencarnações. Isso é outra coisa. Soares não dá o braço a torcer. Isso é outra coisa. O ensinamento é luz para o íntimo. Perdão. Concordo em que os benfeitores espirituais nos eduquem os sentimentos. Tá. Entretanto, a meu ver, não é justo que se aproveitem do intercâmbio conosco para nos arredarem da regalia de proceder como quisermos. Gente, eles não façam nada. Serão bons amigos, sem dúvida. Contudo, na maioria das vezes, fazem-se dóceis e afáveis para induzir-nos a uma posição de disciplina que não aprovo. Ah, tá. Rebelde sem causa. Nada de exposições acerca de penas e lágrimas além túmulo
e de apelos constrangedores a essa ou a aquela atitude ante os princípios de causa e efeito, quase devêssemos desempenhar o papel de crianças assombradas. Ah, tá, que lindo o raciocínio dele, não? Regalia de proceder como a gente quiser. Ah, a gente não faz isso? De posse do livre-arbítrio, a gente continua fazendo. Mas eles avisam, os avisos deles são sérios, né? De uma forma doce, sim. Mamãe nunca falou nada agressivo. Sheila, Joana. Emmanuel já era mais incisivo, mas não era agressivo. Nenhum espírito de luz o é. Bezerra de Menezes agressivo? A mim pouco. Mas não é por isso que eles vão dourar a pílula. Não. Acontece isso. E são os próprios espíritos, como a gente vê no livro Céu e Inferno, na segunda parte, que vem contar o que aconteceu com eles, por que aconteceu, etc. Então, né? E aí o Mota fala sério com o Soares. Soares, você, ao que vejo, não percebe que os instrutores espirituais nos guiam para o bem, exclusivamente para o bem. Compreendo que se prove a imortalidade da alma e aceito a necessidade da convicção, mas não justifico advertências e avisos de amigos encarnados ou desencarnados. Se todos dispomos de livre-arbítrio, que a gente não sabe usar, se todos dispomos de livre-arbítrio e se a própria doutrina espírita consagra a responsabilidade pessoal, por que motivo os discursos ou escritos de corrigenda ou reprovação? Mota, porém, não esmorecia na sensata argumentação com que se impunha e replicava enquanto o ônibus deslizava célere. A gente vê que o Soares o tipo de espírita que Kardec descreve, está lá no livro dos médiuns, ele coloca os 4 tipos de espíritas que existem. Tem um tipo que ele se encanta com os fenômenos. Ai, que maravilha! Olha, uma psicofonia do doutor Bezerra. Olha que linda aquela quarta consoladora. Nossa, que palestra bonita. E ficou nisso. Não apreende coisa melhor, não se esforça para obter coisas melhores, né? Para retirar dali o que é importante para si, para aprender alguma coisa. É um dos tipos de espírita imperfeito. Nosso amigo aqui, legal, eles podem falar sim, pode ser, mas nada de discursos ou escritos, seus livros, mensagens e tal, de corrigenda ou reprovação. Tem um outro tipo de espírita que o Soares também pode ser enquadrado. Aqueles que adoram um fenômeno. Carta Consoladora, vamos ver como é que isso acontece? Olha que interessante.
Câmara de passes visando a saúde. Como é que isso acontece? Então, naquele centro espiritualista, XYZ, ainda existe materialização. Como é que deve ser? Gostaria de ir lá para saber. Os fenômenos. Mas a moral mesma, nem tchum. Pois é. Compreendo que se prove a imortalidade da alma e aceito a necessidade da convicção, mas não justifico advertências e avisos de amigos encarnados ou desencarnados. A parte moral, corta. Eu não tenho livre-arbítrio? Não preciso de ninguém me dizendo o que fazer, não. É tipo assim. Voltamos ao Mota, que não esmorecia na sensata argumentação com que se impunha e replicava, enquanto o ônibus deslizava. Sério. Lembre-se de que estamos na Terra, mundo de provas e expiações. E nós estamos em plena transição planetária. E isso, essa história de transição, começou lá em 1800 alguma coisa, 1900. Então, é um processo muito longo e demorado. Então, ainda estamos com o pé no mundo de provas e expiações, tentando arrastar o outro lá, buscando arrastar o outro lá para o planeta de regeneração. Não vai ser assim. Em 2000 e, vamos chutar aqui, 68, domingo, 3 horas da tarde, tcharam, mundo de regeneração. É assim não. Muita coisa tem que deixar de existir. Muita coisa precisa ser transformada e leva tempo. Lembre-se de que estamos na Terra, mundo de provas e expiações. Somos, na humanidade, os membros de uma só família, na obrigação de amparar-nos e defender-nos mutuamente. Em muitas ocasiões, em vez de agirmos com acerto, procedemos à afeição de loucos. Como a gente tem visto esse tipo de atitude, não é? Ora, continua Mota, nem sempre cumpriremos o dever de solidariedade oferecendo rosas e caramelos uns aos outros. Um companheiro prestes a afogar-se é salvo através de um choque providencial. Não. Soares é teimoso, hein? Não. Nada de escapatória. Acidente é outra coisa. Refiro-me a conselhos que ninguém pede. É orgulhoso ele, hein? Onde colocaremos, então, a medicina preventiva e os preceitos da ordem social? Num planeta qual o nosso, não podemos ignorar o valor da polícia e da imunização. Não me venha com sofismas. Sou contra qualquer palavra da Terra ou do mundo espiritual que intente furtar-nos o direito irrestrito à liberdade de ação. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas se eu ando junto com a turma do lado negro da força, direto, estou lá no plano espiritual, junto, faço parte dessa turma, e apronto 1001,
desenvolvo ali no encarnado, né, que é progressivo, um processo obsessivo daqueles gravíssimos, ou sou daqueles que não quer, como aconteceu lá em Capela, né? Um dos planetas que orbitam por lá, como aconteceu lá. Sou daqueles que não quero, enquanto espírito imortal, mas eu não quero que o bem se instale, que Jesus não tem que vencer aqui coisa nenhuma, quero mais que o circo pegue fogo, e não mudo de opinião, nem a pau juvenal. Aí a reencarnação é compulsória. Vai para o internato, não tem visitas, não tem feriados, não vem para casa, vai ficar lá, vai começar do zero os estudos e vai ficar lá até concluí-los, até aprender o que tiver que aprender. E o livre-arbítrio? A criatura já fazendo... Porque quando a gente faz o mal para nós, em primeiro lugar. E a ficha desse tipo de companheiros, desses companheiros, não cabe mais nada ali. Tem adendo do adendo, do adendo, 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 na ficha reencarnatória dele. Dá não. Vai com o seu livre-arbítrio para agir lá. Aqui não tem condições. Vai com toda a inteligência, vá com o seu livre-arbítrio na sua mala espiritual e fica lá, até aprender. Mas o Soares, jurando de pés juntos que era sofisma. Não, nem venha com sofismas. Sou contra qualquer palavra da terra ou do mundo espiritual que intente furtar-nos o direito irrestrito à liberdade de ação. Nisso, o veículo parou e a conversa interrompeu-se porque o avião estava quase a decolar. Mais alguns minutos e os dois companheiros se achavam a pleno céu, confortavelmente instalados no rumo da capital argentina. Tudo corria às mil maravilhas, quando, à meio da noite, ambos viram certo companheiro de viagem, evidentemente enfermo e em momento de insônia, ajustando uma bomba rente a si próprio para suicídio espetacular. Foi então que Mota falou para Soares com excelente lógica. Agora, meu caro, recordemos nosso desacordo e examinemos a prova diante de nós. Tomamos medida contra o vizinho em delírio ou comprometemos conscientemente não apenas a nossa vida, como também a vida de dezenas de passageiros. E não é só. É preciso agir com prudência ou iremos todos pelos ares. E aí, Soares concordou num sorriso amarelo. É. E enquanto Mota se dirigia cauteloso ao comando da nave para a solução pacífica do problema, foi o próprio Soares quem se abeirou afetuosamente do louco e, após identificar-lhe a condição de espírito revoltado, passou a adverti-lo
com palavras de brandura e entendimento, chamando-o por irmão. E não é esse o termo que os benfeitores espirituais usam em relação a nós, as nossas dificuldades, os nossos problemas, a nossa necessidade de discernimento, a nossa necessidade de aprendizado prático, não é só o teórico, além do teórico. Aprendi com uma palestrante que a doutrina espírita é atitudinal. É para pôr em prática. Por isso, tantos conselhos, por isso, tantas advertências. Mas o livre-arbítrio, como diz André Trigueiro, é soberano. Ah, mas o outro que vai lá para o planeta primitivo? Um pai que está dando uma corrigenda no filho. Chega, você está fazendo... Quem não tem nem mais condição de fazer escolha, de tanta besteira que já escolheu. Vai continuar com a possibilidade de fazer escolhas, sim. Mas, no momento, eu tomo a frente para escolher o que é melhor para você, porque você não está sabendo escolher. E aprenda a lição. Assim somos nós. Que nós possamos expressar gratidão a esses benfeitores espirituais que estendem as mãos para nós das mais variadas formas. Vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Pai, por cada existência que a gente já teve, aquela em que estamos, e todas as que a gente precisar. Um corpo novinho em folha, N oportunidades de aprendizado, de elevação, de reeducação, uma prova imensa do seu amor e do seu cuidado para conosco. Gratidão, Pai, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa capacidade de entrar em sintonia e afinidade com aquilo que a gente escolhemos, porque temos as potências da alma, o pensamento, a vontade e o amor. E a vontade impulsiona o pensamento, o sentimento, e assim nós vamos caminhando. Gratidão a Jesus, que já nos ensinou há mais de 2000 anos o básico, e volta. Seus ensinamentos voltam, sua presença amorosa se faz de novo junto a nós, através da doutrina espírita, através desses companheiros espirituais que pacientemente repetem quantas vezes for necessário as explicações, amiga, companheira, que nos acolhe a todos. Gratidão ao irmão X por mais essa história. Gratidão aos benfeitores espirituais que estendem as mãos para nós. Estamos. Gratidão. Nós encarnados ou desencarnados, sempre estamos amparados pela misericórdia de Deus, pelo amor de Jesus, pelo amor de Maria e o carinho cuidadoso desses companheiros espirituais. Gratidão a todos. E todos nós possamos ficar em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até sexta-feira que vem, com a continuação desse livro, com mais uma história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem.
Tchau! Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.